Será que depois que eu morrer eu vou continuar casado? E quem está namorando vai continuar namorado? O que a Bíblia fala sobre o amor? Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Sempre uma perspectiva bíblica sobre algum assunto. E como amanhã é o Dia dos Namorados, eu achei que seria interessante abordar um pouquinho esse tema aqui. Então vamos lá. Será que depois que a gente morrer, vou presumir para as pessoas que vão para o céu, que vão para o novo céus e para a nova terra, será que a gente continua casado ali? Se você está namorando, você continua namorado? Se você está namorando, você continua namorada? Como será que vai ser essa história? Aí. Bom, a Bíblia, ela fala do relacionamento do homem e da mulher já logo no seu comecinho. Então, eu vou ler para a gente aqui, lá em Gênesis, capítulo 2. Eu vou ler rapidamente aqui de como que Deus juntou o homem com a mulher. Então, está falando sobre a criação, lá em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Então, capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Esse é o versículo 18. Agora eu vou lá para o 20, para o 21. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o homem formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Nossa, Deus criou primeiro Adão. Adão era sozinho. Deus viu que não era bom Adão ficar sozinho. Então diz aqui que ele retira uma costela, fecha o buraco que ficou ali, e a partir dessa costela ele cria a mulher. E aí o homem fica feliz quando acorda e vê a mulher. Imagina a alegria, né? E ele fala assim: Agora sim, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Em português não tem sentido esse finalzinho. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Mas é que no hebraico, a palavra homem é ish, e a palavra mulher é ishá. Então faz sentido, sabe? Fica assim, como se você desse uma feminada no nome, né? Transformasse no feminino. Então agora faz sentido. Ish, ishá. Essa é a criação do homem e da mulher. E para que Deus criou a mulher? Porque não era bom que o homem ficasse sozinho. Então ele criou a outra metade. Então um casal, cada um é uma metade que se junta e forma um inteiro. Esse é o conceito bíblico de um relacionamento de homem e de mulher. Então a Bíblia fala de relacionamento, sim. E é bom que o homem case, que o homem ache a sua metade, a metade da laranja, a tampa da panela. A Bíblia fala sobre isso. Ok. Mas e quando a gente morre? O que acontece? Será que meu pai e minha mãe vão estar casados lá no céu? Eu vou morrer, lógico, né? Minha mulher vai morrer também. E a gente vai se encontrar lá no céu. Será que a gente vai estar casado ainda? Isso parece uma pergunta talvez nova para você, mas lá no tempo de Jesus já tinha essa pergunta, já tinha essa dúvida. E um grupo chamado Saduceus. Saduceus era um grupo hebraico, né? Eles eram judeus, e eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em vida após a morte, e eles não acreditavam em ressurreição. E a base do evangelho é que a gente vai ressuscitar com Cristo. Lembra, já contei várias vezes aqui, você vai morrer, o seu espírito vai para Deus, o seu corpo vai para o pó, e quando Cristo voltar para o final de tudo aqui, todo mundo vai ressuscitar, alguns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para o julgamento e para a punição eterna. E os saduceus não acreditavam em
em ressurreição. Eles não acreditavam nisso. Então, eles fizeram uma pergunta para Jesus, mas para tentar colocar ele numa saia justa. Tanto os saduceus como os fariseus, que eram grupos inimigos que disputavam o poder naquela época, eles se uniram para tentar matar Jesus. Então, eles viviam com pergunta, com pegadinhas, é o que a gente chama de pergunta de algibeira, aquela coisa maliciosa, tirada só para fazer confusão. Isso foi uma coisa que me parece tão séria que você sabe que na Bíblia tem 4 evangelhos, 3 evangelhos fazem menção a isso daqui, os chamados evangelhos sinóticos, que seria Mateus, Marcos e Lucas. A gente tem isso que eu vou falar agora aqui, tem em Mateus 22, tem em Marcos 12 e tem em Lucas 20. Eu vou ler em Lucas 20 aqui, tá? Então, Lucas 20, Lucas, capítulo 20, versículo 27, está escrito assim: Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos, o mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva, e depois o terceiro, e assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos, isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Os saduceus, eles criaram essa pergunta. A mulher casa. Tinha uma lei lá no Velho Testamento que era chamada lei do levirato, se eu não me engano. Que se o marido morria, a mulher, e não tinha filhos, a mulher podia casar com o outro irmão mais velho para gerar descendência. Então eles criaram uma situação hipotética onde essa mulher casou com 7. Aí ela morre também. Aí eles perguntam, e quando ressuscitar? Ela vai ficar com qual? Aí Jesus deu uma resposta que eles jamais esperariam, né? Jesus falou assim, não. Quando a gente ressuscitar, nós vamos ser como anjos, que não se dão em casamento. Então, eu tenho uma notícia triste, será que é triste? De que no casamento, no céu, após a nossa ressurreição, não vai ter casamento. Então, o meu pai não vai estar casado com a minha mãe, eu também não vou estar casado com a minha mulher. Tem gente que acha isso triste e tem gente que acha isso muito bom, né? Fala, graças a Deus o casamento acaba nessa vida. Ah, mas isso é injusto, porque eu amo. Gente, Deus não tem como ser injusto. Da natureza de Deus, Deus é justiça. Então, creia que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Não vai ter casamento? Não, mas nosso corpo vai ser outro, nossos sentimentos vão ser outros, nós vamos ser incorruptíveis. Tudo vai ser diferente. Então, a resposta bíblica é não. Você não vai continuar casado, você não vai continuar com seu namorado, não pelo menos nesses termos terrestres aqui. Tá bom? Essa é a resposta bíblica do assunto. Nós seremos como os anjos. Será que a gente vai ser transparente, flutuando, tocando harpa? Não, eu acredito que não. A gente vai ter um corpo material mesmo. Nosso corpo vai ressuscitar incorruptível. Vai ser outra história, vai ser muito melhor do que isso que está aqui. E os relacionamentos também serão diferentes. Não dá para imaginar a grandeza do que será. Tá bom. E você sabe que quando eu casei, no meu convite de casamento, veio um trechinho da Bíblia, que é de 1 Coríntios 13. Eu vou ler aqui, é tão lindo. Nossa, no Dia dos Namorados isso é tão falado, em casamento isso é falado. Olha, vou ler aqui que lindo, olha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente chama de 1 Coríntios, primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 13. É o hino ao amor cristão. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo
ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança e agora vemos, é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas, a fé, esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Ó, que lindo! Para ler num casamento, para você declarar para uma pessoa sobre o amor, é lindo, né? Só que esse texto fala do amor entre homem e mulher? Resposta surpreendente, não. Como assim? Até Legião Urbana canta isso. Pois é, mas esse texto não está falando de um amor de homem e de mulher. Tanto é que tem algumas traduções que sempre aqui onde está a palavra amor, eles colocam a palavra caridade. Porque em grego você tem várias palavras diferentes para amor e você tem tipos diferentes de amor. Daí a importância da gente estudar o contexto, entender o que está sendo dito. O que é essa carta de Paulo aos Coríntios? Lá na igreja de Coríntios, a igreja a gente chama, a cidade era Corinto, né? Então nessa igreja de Corinto, não é do Corinthians não, tá? É de Corinto. Lá nessa igreja de Corinto tinha um problema muito sério, era uma igreja muito problemática. As pessoas estavam praticamente esquecendo o evangelho e ficavam só atrás de dom, de coisas sobrenaturais, de coisas, de falar língua estranha, sabe? A busca do sobrenatural. E Paulo meio que dá uma dura neles, dizendo assim, vocês estão atrás disso, mas isso não é o principal. Qual é o principal dom? O principal dom é o amor. Então, essa linda declaração de amor aqui, as palavras são lindas, meu texto é lindo. 1 Coríntios 13. Esse texto lindo e maravilhoso, na realidade, é um tapa na cara dos crentes da igreja de Corinto de que eles estavam pelo caminho errado. Eles estavam só atrás de dons, a igreja estava uma bagunça, estava uma confusão total ali, eles se achavam o máximo, e na realidade eles eram uma igreja péssima, e Paulo então, tratando desse assunto nessa carta, ele coloca esse texto lindo e maravilhoso. É lindo, tá? Tá no meu convite de casamento também, quando eu casei eu coloquei isso no convite de casamento, mas não é sobre o amor entre homem e mulher, é um amor que transcende isso, seria o amor pela humanidade, o amor pelo próximo, você enxergar no outro a si mesmo. Esse é o amor de que trata aqui. Esse grau de amor é o grau que Deus espera que nós tenhamos para com a humanidade. Que você consiga se colocar no lugar da pessoa e ter tudo isso daqui. E fala, olha, ainda que eu falasse todas as línguas do céu, da terra, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ele está exagerando em tudo isso daqui. Ainda que eu tivesse fé ao ponto de mudar uma montanha de lugar, se não tivesse amor, eu nada seria. Então ele fala sobre esse amor aqui. O texto ficou longo. Eu desejo para todo mundo um ótimo Dia dos Namorados, um final de semana muito abençoado e dias muito lindos e maravilhosos à sua frente. Que Deus abençoe grandemente. A gente volta a se ver por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau para vocês.